Como nós estávamos falando, a lei tem esses aspectos todos, né? A lei guarda a santidade de Deus, ensina sobre a santidade de Deus, estabelece a santidade para um povo. Os outros povos não tinham uma relação longa e tão exigente de lei como o povo de Deus, o povo de Israel tinha. E o povo então deveria obedecer e seguir essas leis para se tornarem um povo e um povo sacerdotal de Deus sobre a terra. O povo sacerdotal, então, era um povo que era dirigido, conduzido para que pudesse estar intercedendo e falando a outros povos a respeito de Deus. Deus sempre quis que o seu povo fosse um povo sacerdotal nesse sentido, de interceder e de anunciar, de revelar, de trazer à luz o conhecimento e a revelação de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Mas, como nós vimos, o povo de Israel, ele nunca conseguiu cumprir toda esta lei. Até porque, para o homem, por causa do pecado, é impossível cumprir essas 613 leis. Então, nós, recentemente, desde há 2 semanas atrás, estamos estudando a respeito de um acréscimo que foi feito nessa lei, na lei mosaica, que foi o que nós chamamos de pacto palestínico. Por que pacto palestínico? Porque o povo de Israel foi conduzido por Moisés até o limite, até a fronteira, onde estava à vista já a terra prometida, a terra de Canaã. E essa terra de Canaã, então, estava logo à frente. Moisés envia 12 espias para ir verificar e sondar essa terra prometida, e eles voltaram tudo apavorados. 10 voltaram dizendo que era impossível aquele povo de Israel dominar aquela terra, porque o povo era muito forte, tinha gigantes, as cidades eram todas fortificadas quer dizer com muros, né? Os muros que chegavam até a 9 metros de altura e 2 metros de espessura. Então, Deus se indignou com a atitude do povo, porque isso demonstrava falta de fé. Isso demonstrava que aquele povo, apesar de ter sido conduzido, provido, protegido no meio do deserto, com comida, com maná, com codornizes, com água que brotava da rocha, enfim, todos os milagres que o povo viu durante todo o trajeto naquele deserto, no final aconteceu que simplesmente o povo no final não acreditou que Deus ia dar realmente aquela terra prometida. Então nós estávamos estudando sobre isso, né? De que a lei de Moisés, que foi dada a Moisés, não foi cumprida simplesmente por esse povo, e no final, no momento de tomar posse da terra tão prometida e tão esperada, o povo ficou com medo e não teve fé suficiente para entrar e dominar aquela terra. Aí o que aconteceu? Então Deus manda o povo retroceder, voltar, e aí então é que o povo começa a peregrinar pelo deserto durante 40 anos. Porque Deus havia determinado que um povo que não cria, que não tinha fé no que Deus prometia e falava, não era merecedoras de entrar, de herdar aquela terra prometida. Então toda aquela geração, por 40 anos, Deus esperou que toda aquela geração, todo aquele povo morresse durante esses 40 anos, de velhice mesmo, né? Ou por vários tipos de praga que aconteceram, mas enfim, morreu toda aquela geração, para que então na região da Palestina Moisés viesse a ensinar de novo toda a lei de Deus para uma nova geração, a geração seguinte daquele povo, né? De maneira que depois de Moisés ensinar novamente toda a respeito, fazer uma recapitulação de toda a lei de Moisés, as 613 leis para aquela nova geração, então Deus ordenou que Moisés acrescentasse a toda aquela lei 2 princípios muito importantes, o que nós viemos a estudar como pacto palestínico, que era o princípio que vale até hoje: a obediência vai trazer bênção, a desobediência então
traria a maldição. E essa maldição de Deus tinha justamente condenado toda aquela geração por 40 anos no deserto. Por isso é que é chamado de pacto palestínico, porque o povo teve que retroceder, voltar para a terra da Palestina, para ouvir de Moisés o novo princípio de que, cumprindo as leis de Moisés, o povo seria abençoado. Descumprindo, desobedecendo, o povo seria amaldiçoado. Muito bem, nós estudamos até aí na semana passada, e deixando claro que esse tipo de princípio de Deus permanece até hoje. A obediência à palavra de Deus vai trazer bênção da parte de Deus. A desobediência vai trazer a maldição. A maldição, sintetizando bastante, né? Nós entendemos que Deus simplesmente ele tira a mão de proteção, de provisão e de providência na vida da pessoa, e a pessoa então ela começa a se auto-amaldiçoar, como está escrito em Romanos capítulo 1, ok? Na verdade, Deus ele não quer amaldiçoar para matar, porque Deus é Pai. Essa maldição, na verdade, deve ser melhor interpretada como uma disciplina, e não uma maldição ao ponto de querer matar, porque nenhum pai quer matar o filho para corrigir, não é? Então, na verdade, o pai ele amaldiçoa em termos de disciplina para que aquele povo, aquela nação voltasse para ele. Esse é o conceito da maldição de Deus. Muito bem, é uma coisa interessante, porque hoje em dia muita gente diz assim: se Deus existe e se Deus é bom, por que acontece tantas coisas ruins, né, no mundo? Então, uma coisa que a gente responde de pronto é que, na verdade, Deus realmente é bom, é benigno, é cheio de misericórdia e graça, mas acontecem coisas ruins por causa da ausência de Deus sobre a terra, sobre as questões, sobre os países. Então, a ausência de Deus vai provocar uma série de consequências que não é muito agradável de se ver. Por exemplo, criança morrendo de fome, 200 mil pessoas morrendo num tsunami, né? Então esse tipo de coisa ocorre por quê? Porque simplesmente Deus ele tira a mão de proteção sobre aquela região, sobre aquele povo, né? Então esse princípio continua o mesmo até hoje e vai continuar sempre, não é? Todo aquele que não quiser seguir a Deus, ele vai estar desprotegido de Deus. Pois uma vez eu me lembro da ilustração, que era o seguinte: tinham dois gatinhos. Um ficava sempre alisando o pé do dono, ficava sempre perto do dono, perto do homem. O outro já era mais arisco, ele queria se aventurar. Ele saía para a rua para achar uma gatinha, né? Para namorar, para fazer as artes dele, né? Então, na rua, ele está por conta. Na rua, ele que tem que virar o lixo para encontrar comida e comer, ele que tem que se proteger do frio. Agora, aquele gatinho que fica perto do dono, ele tá sempre protegido, ele está sempre bem alimentado, ele está sempre aquecido. Então, mais ou menos é esse mesmo conceito. Deus, ele é da mesma maneira. Aquele que se chega a ele, aquele que fica perto de Deus, tem a proteção de Deus, tem a bênção de Deus, tem o cuidado de Deus, tem o favor de Deus. Mas aquele que não quer saber, ele fica por sua própria conta e risco, né? Esse é, a grosso modo, o que nós vemos acontecer no mundo hoje em dia, não é? Então nós vamos prosseguir a partir daí para a aula de hoje. A aula de hoje é uma coisa muito legal, muito interessante. Para quem gosta, meu Deus, isso aqui é uma coisa, é uma pérola. Baseando esse conceito que nós falamos até agora, a respeito de obediência à bênção e desobediência à maldição, Deus ele também é soberano para efetivamente amaldiçoar uma pessoa, um rei e toda a sua prole, todos seus descendentes, tá? Então, isso aconteceu na história, um tal rei chamado Jeconias.
Esse rei Jeconias também era chamado de Jeoaquim. Então ele tinha dois nomes. E a gente sabe que é a mesma pessoa por causa sempre da genealogia. O pai dele se chamava Josias, e a época era o tempo do exílio, né? Do exílio da Babilônia. Deus, ele viu que esse rei, em particular, ele era muito mau, sangue ruim mesmo. Então, a gente tem várias passagens a respeito desse rei. Eu vou ler algumas. A primeira está em 2 de Crônicas, capítulo 36, versículo 8. Então, a época mesma, o pai o mesmo, então a gente conclui que é a mesma pessoa. Quanto ao mais atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha só, nós vamos encontrar um problema aqui, um problemão aqui. Porque esse rei Jeoaquim, ou Jeconias, ele é descendente de Davi. E o Messias, Jesus Cristo, é prometido que seria descendente de Davi, ou seja, filho de Davi. Então, outro texto que eu vou ler a respeito dele está em Jeremias, capítulo 26, 20 a 23. Diz assim, olha só. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, e esse mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Então, esse Joaquim, né, ele não era só desobediente, ele era mau. Ele mandou matar o profeta de Deus, Urias, ok? E aí, sério, tem várias passagens que vão falar a respeito das coisas que... Certa vez, Jeremias foi entregar uma palavra por escrito para Joaquim, e esse rei, ele pegou esses que eram manuscritos, picotou tudo e jogou tudo no fogo. Então, ateou fogo à palavra de Deus, tá? Então, você vê, uma coisa você falar, eu não acredito em Deus, eu não sei. Agora, outra coisa você pegar uma Bíblia e queimar. Isso é uma afronta, isso é uma coisa grave. Então, esse Joaquim era uma pessoa assim. Ele era mau, o homem era mau. Então, olha só o juízo que Deus fez a este rei Joaquim. Jeremias, capítulo 22. Jeremias 22, eu vou ler do 24 até o 30. Isso tudo baseado no que nós estudamos até agora a respeito do pacto palestino, tá? Deus falou assim, obedece e vai ser abençoado, desobedece e vai ser amaldiçoado. Então aqui está a maldição, o juízo de Deus sobre esse rei. 24 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. 25. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, objeto que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos,
e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, diz o Senhor. Registrai este como se não tivera filhos. Homens não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, Deus, ele está amaldiçoando aqui ele, a ascendência dele e a descendência dele. Amaldiçoa a mãe e amaldiçoa os filhos. E ele é descendente de Davi. Agora o problema, se Deus ele corta, ele está dando esse juízo. Esse homem não vai poder reinar e nem os seus filhos reinarão. Está cortada a linhagem real de Davi, porque ele é descendente de Davi. E Jesus? Entende? Aí tem um grande problema. Como que Jesus nasceria se a linhagem real foi cortada aqui em Jeconias? Então, para quem estuda, isso é um grande problema, né? Muita gente não se dá conta disso aqui, né? Agora, a linhagem real de Davi foi cortada em Jeconias por causa da maldade dele. Ele não podia ter um irmão? Não tinha, ele era filho. Não, porque Jeconias era rei de Judá, né? Ele era rei de Judá. Então, na verdade, quem assume nunca é irmão, é a descendência, é o primogênito dele, né? Que assumiria, né? E chegou a assumir, chegou a reinar, só que não teve posteridade, né? Só que a linhagem real de Davi foi cortada aqui, através dos reis, tá? Agora, e agora? Então, esse é o problema que a gente vai estudar hoje. Então, olha só, o problema é que, vamos lá em Mateus, porque olha só, Mateus ele vai contar a genealogia de Jesus Cristo até Abraão, Mateus capítulo 1, do versículo 1 em diante, e nós vamos ver aqui o nome de Jeconias, e está na genealogia de Jesus. Então, aí tem um mistério, né? Como pode? Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Muita gente não gosta de ler esse negócio de genealogia porque é uns nomes difíceis, porque a gente não entende nada e para a gente não tem sentido. Mas você vê como que é importante? Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias, mas o tempo da deportação para a Babilônia não foi Joaquim? Por isso que eu falei no início, irmão, parece que esse homem, esse rei recebeu 2 nomes. Agora eu não sei porquê, talvez por uma questão de língua, talvez por uma questão, não sei, mas se trata da mesma pessoa. Josias gerou as Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então, bom, vamos continuar. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama
o Cristo. Ok? Desde Abraão até Cristo, até Jesus, tá? Essa linhagem. Então, aí que tá, tem um mistério aqui. Mas José, ele não é pai. Ele não é pai natural, mas ele é pai legal. Ele, porque pela cultura de Israel, irmã, mas você está numa linha muito boa. Na cultura de Israel, para o povo de Israel, a genealogia é contada sempre pelo homem, nunca pela mulher. Por quê? Porque os homens são os cabeças. Então tem essa cultura, alguns chamam de machista, mas é a realidade. Pelo menos naquele tempo era assim, tá? E José, ele legalmente, ele registrou Jesus como filho, ok? E os dois são de Judá, né? Porque eles tinham que se casar com a mesma tribo, né? Maria também era da tribo de Judá. Então vamos lá. É aí que está um mistério, né? Como é que poderia chegar a Jesus Cristo uma genealogia de reis que foi cortada em Jeconias, segundo o livro de Jeremias? Aqui tem um grande mistério, um grande problema, tá? Aqui, bom, o Evangelho de Mateus é um evangelho que faz um estudo a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo como rei dos judeus. E como rei dos judeus, Jesus é chamado de o filho de Davi. O título de rei de Jesus vem de Davi, que era rei. Então, por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Quando você vê na Bíblia o texto descrevendo Jesus como filho de Davi, se refere a Jesus como o rei dos judeus. Então, o livro de Mateus é dirigido aos judeus, apresentando Jesus Cristo como o rei dos judeus, tá? Então tem essa diferença. Agora, aí tem uma outra genealogia de Jesus Cristo. Tem uma nova genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. 3, capítulo 3 de Lucas. A genealogia de Jesus em Lucas está no capítulo 3. A partir do 23, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Aqui tem um parênteses, que assim, também a nível de curiosidade, por que o ministério de Jesus começa aos 30 anos? Alguém sabe? Porque uma pessoa, para ter autoridade, inclusive de ensino, tem que ser a partir dos 30 anos, segundo a cultura dos judeus. Porque se ele começasse com 29 anos, ele não seria respeitado nem ouvido. Nem ouvido. Então, um mestre... Mas é uma coisa lógica, irmã. Não, sim. Como é que um jovem vai ensinar um velho? Então, por isso que Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, este filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá. 27. Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, e este de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, e este, filho de Jonã de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá,
Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, esse filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, e esse filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, esse filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e esse filho de Maalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Muito bem. Então, esta genealogia, você vê no título, que é a genealogia de Jesus Cristo. Só que é uma genealogia que começa em Jesus e vai até Adão. Tá? E no final termina dizendo que é filho de Deus, ok? Isso para quê? Então, para mostrar e provar que Lucas já tem um enfoque diferente. O enfoque de Lucas é provar, inclusive nessa genealogia, a humanidade de Jesus Cristo. Tá? Então ele vai até Adão, ok? Então, só que aí é o ponto onde os judeus começam a falar um monte, porque como é que pode 50 e tantas contradições em duas genealogias no Novo Testamento de Jesus Cristo? Como é que vocês podem seguir uma coisa falsa dessa? Porque se fosse verdadeiro não podia ter contradição. Então, aí onde que está a contradição? Mas vamos ver, e é o ponto importante aqui para nós. Olha só, o versículo 23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. 23. Filho de José, filho de Eli. O que quer dizer que José era filho de Eli. Ok? Então vamos voltar para a genealogia de Mateus e ver de quem que José era filho. O versículo 16 de Mateus capítulo 1 diz que Jacó gerou José, marido de Maria. Como que José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, pode ter tido dois pais diferentes? Então aqui já tem uma contradição que fala, quem que está falando a verdade? Ele não podia ter dois pais homens, não podia, ok? E daí então, mais uma vez, para estudar a Bíblia, a gente tem que estudar um pouco de antropologia, ou seja, um pouco de cultura dos judeus. Por quê? Porque tem uma diferença. Aqui está, em Mateus, está escrito assim: Jacó gerou a José. Como está na versão de vocês? Como está no seu aí, Ricardo? E no seu, irmã? Também. Só está em japonês, mas também, né? Então, olha só. Em Mateus, Jacó gerou a José. Agora, em Lucas, como que está? Em Lucas, está escrito assim: ora, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, olha só. Então, Jesus, filho de José. José, filho de Eli. Então, um texto está dizendo que era filho de Eli. Isso porque que está entre parênteses aqui, né? Como se cuidava. Então, aí, ó. Tá vendo, Ricardo? Você atama aí, hein? Porque aí tem alguma coisa. Como se cuidava, né? Que já está especificando que Gerou, exatamente. Aí tem uma diferença muito grande, fundamental. Um gerou, o outro é filho como se cuidava. Ok? Você está entendendo? Então o que quer dizer é o seguinte, que no livro... Não, é só. Segundo o costume dos judeus, aquele que cuidava como filho era genro. É o costume dos judeus. Agora, olha só, eu quero provar isso. Você sabia que uma certa ocasião Saul chama Davi, que tinha ódio dele, que queria matar ele, de filho?
Exatamente, só que não foi nem Mical, porque Saul tentou empurrar uma outra filha para ele, uma certa ocasião. Vamos ler essa passagem? Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 18, versículo 17 e 18. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Então, na verdade, Saul estava querendo matar Davi, né? Aqui nessa passagem. Ele queria que Davi fosse guerrear, né? Como se fosse uma guerra santa contra os filisteus, com aquela esperança, e os filisteus matassem Davi, né? Na verdade, foi essa a intenção do contexto aqui desse texto. Então você vê a expressão ser somente filho valente, e depois Davi fala: quem sou eu para vir a ser genro do rei? Entende? Então aqui está a prova de que os judeus, os israelitas, né, naquele tempo, realmente considerava genro como filho, de verdade mesmo, né? Então você vê que na genealogia, então, descrita por Lucas, a genealogia aqui não é a de José, não é pelo pai, mas sim pela mãe. E a descrição da genealogia através de Lucas, ele quer provar a humanidade, o homem Jesus Cristo. Por isso ele vai até Adão. Agora, então, como que é interessante aqui, e essas coisas quando você lê Bíblia, você simplesmente não nota, não percebe. Por isso a importância da gente estudar a Bíblia. Nas duas genealogias, tem vários nomes coincidentes, tá? O que mostra que certamente Maria foi uma espécie de parente distante de José. Então já dá para desconfiar aí, ok? Tá? Então, mas vamos seguir. Olha só que coisa linda que é Deus quando Ele faz as coisas. O pai de José, pela descrição de Lucas, chamava-se Eli, mas é pelo costume, de forma, o próprio texto, né, o seu está entre parênteses, já nos dá indicação que esta é a genealogia por Maria, que, querendo provar a humanidade de Jesus, o Lucas descreve a genealogia sanguínea, de sangue de Jesus. Então por quê? Porque Jesus, ele nasce de Maria, ele nasce do ventre de Maria. A linhagem sanguínea de Jesus vem por Maria e não por José, porque José não participou disso, ok? Então, aí é que está a necessidade de se expor as duas genealogias, por parte de Maria, sangue, e por parte do pai José, pela lei, ok? Então, olha só que coisa linda. Então, E sabe que, assim, só para comentar, José, ele amava tanto a Maria, que para proteger Maria, José, ele diz o texto, que ele quis se ausentar em secreto, porque assim, quando na cultura dos judeus, quando dois estão noivos, eles já estão casados, porque um já é prometido do outro, ok? Então, nesse processo de noivado, que pode durar até 1 ano, a mulher engravida, e o noivo prova que não é dele, essa mulher tinha que ser apedrejada. Agora, pela lei, né? Por outro lado, se a mulher fica grávida e o marido foge escondido, ele fica o mal. Ele engravidou ela e não cumpriu o compromisso de se casar com ela. Então, ele fez isso não só para proteger ela, para não ser apedrejada, mas também para ele tomar a culpa da gravidez dela, enquanto ele não entendia. Então, você vê o tamanho do amor desse José por Maria. Por isso que ele foi escolhido. Então, sugoi, viu? Puxa, um dia eu queria, Deus permitisse, eu pregar a respeito de José.
Vamos ler essa passagem, Mateus capítulo 1, versículo 23 ao 25. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Realmente a Virgem concebeu do Espírito Santo, da onipotência de Deus. O texto diz que ela foi envolvida pela glória do Espírito Santo e assim ela concebeu. E aí assim também se cumpre a profecia lá em Gênesis de que a semente da mulher, porque a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem, que é o sêmen, lhe ferirá a cabeça. A profecia de Deus para a serpente, tá? Então olha só, nós subindo a genealogia até Salomão, olha só que coisa interessante. Maria, quando você vê ali, vamos ver ali novamente, ó, a genealogia de Jesus por Lucas capítulo 3, vamos abrir de novo, aqui tem uma coisa muito interessante aqui. Eu quero chegar em Davi, versículo 31. Lucas 3:31. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Então essa outra contradição que os judeus acham que existe. Porque como pode ser a genealogia de Jesus Cristo, sendo que aqui em Lucas está dizendo a ascendência de Jesus até Davi vem pelo seu filho Natã. Porque em Mateus, agora vamos abrir Mateus capítulo 1, versículo 6, Mateus 1, 6 e 7 diz assim, ó: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias e assim por diante. Pela genealogia de Mateus, Jesus Cristo ele vem pela descendência de Davi em Salomão. E pela de Lucas é Natã. Então contradição de novo, né? Porque a gente sabe, a gente está vendo que um é por causa da genealogia de José e outra por causa da genealogia de Maria, ok? Tá bom. Agora, quem que era esse Natã? Vamos então descobrir quem que era Natã? Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui, 1 Crônicas capítulo 3. Ele descreve os filhos de Davi. Davi tem um monte de filhos, né? 1 Crônicas 3, a partir do 1, diz assim: Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon, Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, o quarto Adonias, filho de Ragite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Que são os filhos de Davi. Todos eles são filhos de Davi. Agora, em Jerusalém, nasceram 4 filhos só. Natã e Salomão são irmãos da mesma mãe, Batseba, e do mesmo pai, o rei Davi. Maria vem de Natã, irmão de Salomão, que é o ascendente de José. Agora, você vê o que é o plano de Deus. A única vez, o texto a gente lê outro dia, que Davi pecou foi com Batseba. Mas, através desse pecado, que era pecado de morte, porque é pecado de homicídio e adultério, segundo a lei, Davi deveria ser apedrejado por isso. Não importa a posição dele, é lei. Lei está acima de majestade. Então, Davi deveria ser apedrejado. Não foi, graça de Deus. Muito mais que graça, plano de Deus. Porque através desse relacionamento proibido,
nasceu Natã e Salomão, ascendentes de Maria Maria e José. Não é sugoi isso aí? Os dois são filhos de Batseba. Os dois são filhos da mesma mãe Batseba e mesmo pai, rei Davi. Então eles eram, na verdade, primos, né? Então, você vê como que é perfeito o plano de Deus. Perfeito, perfeito o plano de Deus. Pela descendência, ok, de Davi, passando pelo rei mau Jeconias, Jesus não poderia ter nascido. Porque foi cortado pela maldição do próprio Deus, os filhos de Jeconias herdarem o trono. Então foi cortado aí, tá? o reinado dessa linhagem. Agora, olha só que interessante. Se não tivesse sido cortado essa linhagem, José era primogênito de Jacó. Então, José seria rei por essa linhagem se não tivesse sido cortado. Você entende? Então, Deus cortou a linhagem real em Jeconias, de maneira que essa realeza, essa majestade foi se perdendo, e perdeu mesmo. Mas Jesus não nasceu dessa linhagem de José. Jesus nasceu da linhagem de sangue de Maria, porque é dela que ele saiu. Então, a ascendência de Jesus vem por Natã, e depois, né, que a mãe, cuja mãe era Batseba, e o rei Davi, finalmente. Então, realmente, a maldição de Deus cortou aquela linhagem real. O diabo, Satanás, acho que ficou todo contente, né? Agora não vai nascer mais o Messias. Nasceu pelo outro lado. Mas o interessante e o lindo dessa história é que, dos dois lados, tanto pela linhagem legal de José, pai adotivo, e da mãe, a linhagem de sangue, descendência de sangue, também vem pelo rei Davi. Eu fiquei tão feliz quando eu soube dessa situação, né? Porque você vê a perfeição, a soberania de Deus para controlar por não sei quantas gerações. Isaías 55, né? Agora, você vê que lá, e tem uma passagem em Isaías 53, que diz que ninguém nunca foi provar a genealogia de Jesus se ele realmente vinha de Davi. E isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Capítulo 53 de Isaías, versículo 8, diz assim, ó: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Ou seja, o texto está dizendo que ninguém haveria de pesquisar a genealogia de Jesus Cristo, porque ele foi rejeitado, né? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.